Livro de Atos, capítulo 7. Versículo 54. Atos 7, 54. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Diz assim a versão que eu estou lendo, que é a NVI. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Também pode fechar a Bíblia. Feche os olhos também. Pai, em nome de Jesus, nós erguemos aqui, Senhor, um altar de adoração ao Senhor. E agora, Jesus, nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, Jesus. Fala conosco, nós precisamos do seu alimento, da Tua palavra, que é viva e eficaz para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um dos textos, ou outro texto muito intrigante, porque fala de um mártir, fala de Estevão. O contexto desse texto é mais ou menos assim: Jesus Cristo, ele ressuscitou, e depois da sua ressurreição, Jesus ficou alguns dias na terra. Enquanto Jesus estava na terra, ele direcionou algumas coisas e ele deu uma ordem aos discípulos: vá para Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Agora os discípulos estão todos juntos no templo em Jerusalém. O Espírito Santo desce, o Espírito Santo vem, e a igreja é estabelecida ali. A partir da ressurreição de Cristo, agora a igreja, que somos nós, fazemos parte disso, ela é estabelecida a partir desse momento. E a igreja começa a tomar um corpo muito grande, a igreja começa a tomar uma forma muito grande. Agora a igreja não tem mais 12 nem 500, não, a igreja vai ter quase 25 mil pessoas. E chegam para os apóstolos e dizem assim: as viúvas não estão sendo mais atendidas. A igreja tomou uma proporção que as viúvas não estão sendo mais atendidas. Os apóstolos chegam, fazem uma reunião e dizem assim: vamos escolher alguns homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos, aqueles que servem no templo, e para cuidarem dessas mulheres. Eles vão lá, escolhem 7 homens, e um desses homens é Estevão. A Bíblia vai dizer que esse homem Estevão, que é cheio do Espírito Santo, esse homem ele faz maravilhas. A sabedoria de Estevão, a Bíblia diz, que é algo impressionante, que é algo poderoso. As pessoas que ele debatia, que eram os fariseus, que eram as pessoas que conheciam da lei, que conheciam da Torá, que conheciam da lei de Deus, eles ficavam impressionados, embasbacados com Estevão. Até que chegou uma hora que eles não aguentaram. Eles não aguentaram e fizeram uma emboscada para Estevão. Não tinha o que fazer. Eles pegaram e disseram assim: vamos inventar uma história aqui. Vamos inventar uma história. Vamos dizer que ele está blasfemando contra a lei de Moisés, contra Moisés e contra a lei de Deus. A lei vai dizer que aquele que blasfemar tem que ser apedrejado. Eles contrataram um atorzinho lá, fizeram toda a cena, e agora Estevão foi julgado. E Estevão está diante do Sinédrio, que é o local que eles se reuniam, e Estevão
pede a última palavra. Sabe aquele negócio? Deixa eu falar as últimas palavras aqui para vocês. E a Bíblia vai dizer no Atos capítulo 7, do 1 até o 53, que é ali o discurso de Estevão. Estevão começa a discursar e começa a falar o quão ruim eles eram. Como eles desprezavam a presença de Deus e quão religiosos eles eram. Eles ficaram endemoniados, eles ficaram muito bravos, que rangiam os dentes até chegar a esse ponto que nós lemos. Que eles colocam Estevão no meio da praça, pegam as pedras e começam a apedrejar Estevão. Nesse momento, Estevão olha para o céu e tem a visão mais linda que se pode ter. Ele olha e vê Jesus. Ele vê os céus. Ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fala: Jesus, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não imputa esse pecado aqui para eles, não. Esse é o resumo dessa nossa história. Eu quero que você, principalmente você que tem vindo na Way, você que é membro aqui da nossa igreja, entenda algo que eu vou ainda insistir bastante. Existe um tempo antes da ressurreição de Jesus e existe um tempo depois da ressurreição de Jesus. Um tempo antes da ressurreição de Jesus chama-se lei. Eles estavam regidos por Deus através desse tempo chamado lei. O que é isso? Quando eles estavam escravos do Egito, o Moisés, que foi o líder deles, subiu até o monte. Deus deu as tábuas da lei. Deus escreveu para eles nas tábuas da lei e entregou a Moisés e disse a Moisés: essa aqui são as leis de Deus. Agora vai lá e faz o povo cumprir. O povo precisa cumprir as leis. Quando Jesus vem, Jesus, após a sua ressurreição, após a morte na cruz, na morte da cruz, entra-se uma nova era. O que regia até aquele momento era a lei, e a partir de agora é a graça. Mudaram as coisas, porque mudou a forma de se relacionar com Deus. Aí eu te falo, o Estevão teve todo aquele problema, e quem matou, os homens que mataram Estevão, eles mataram Estevão em nome da lei. Foi ou não foi? Em nome da lei. Ou seja, Estevão estava pregando algo contrário àquilo que eles estavam vivendo. Lembrando que Estevão também era judeu. Estevão também vivia a lei. Só que ele alcançou Cristo e viu que tinha uma nova história, uma nova vida. Então, os homens que conheciam a lei mataram ele. Ou seja, a lei matou Estevão. Por causa da lei, ele morreu. É tão interessante isso, porque assim, a própria lei diz: não matarás. Estevão em nenhum momento blasfemou contra Moisés. Em nenhum momento ele blasfemou contra a lei. O que eles fizeram foi olhar no Google e ver uma jurisprudência, doutores. Eles olharam, viram uma brecha. Vamos incriminar o homem. Como? Vamos inventar uma história aqui que é blasfêmia. Na lei pode apedrejar? Pode apedrejar. Essa guerra nunca vai ter fim. Porque religião e Jesus não se combinam. Eu vou falar de novo. Religião e Jesus não se combinam. Você está livre da religião. Você está em Jesus. Então, olha só. Antes da ressurreição, a forma que as pessoas se relacionavam com Deus é aquilo que eu falei para você. Você pegou a lei, Moisés pegou a lei, chegou para o povo e está lá. Não matarás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E fora as leis judaicas, e fora tudo. Um monte de coisa que tinha que cumprir. Um monte de coisa. A partir daí, o homem começa uma caminhada tentando cumprir a lei. De todos os homens que passaram até Jesus, quantos conseguiram?
Hã? Só Jesus. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas a lei trouxe algo muito interessante, e presta muita atenção nisso. Depois você vai entender tudo que eu estou falando. A lei, ela trouxe uma facilidade do homem separar a sua vida espiritual da sua vida secular. Porque ele teria que ter aqueles atributos, aquelas qualidades no espiritual. Quando estavam todos congregados juntos no templo. A lei permitia com que o que os outros vissem. Quem julgou Estevão foi os homens. Foram os homens. Então era muito superficial. Muito superficial. Então as pessoas conseguiam. No templo é assim, mas fora do templo é assado. Você vê como a religião mata? Porque no templo é uma coisa, fora do templo é outra. A lei, ela trouxe os princípios morais de Deus para as pessoas saberem quem era Deus. A lei é santa. Mas é tão interessante que, desde sempre, Deus prometia o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. E as pessoas estavam tão enraizadas com a religião, que quando o Messias veio, o que eles fizeram? Vamos crucificar o Messias. Que esse não é possível, que vai vir. Eles estão esperando até hoje, muitos deles. Vou abrir uma aspas aqui. Eu trabalhei com judeu há muito tempo. Por que eles não acreditam que Jesus é o Messias? Porque Jesus veio pobre. Ponto. É verdade. Eles acham... Na segunda vinda de Jesus, vai ser dessa forma. Mas eles acham que vai vir o Superman J. Vai ser um negócio... Mas já veio. E uma coisa importante. Antes, nesse tempo da lei, as pessoas não tinham o Espírito Santo morando dentro delas. Presta atenção. O Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Entende isso? Antes de Jesus ressuscitar, antes de Jesus voltar, antes do Espírito Santo descer, as pessoas não eram cheias do Espírito Santo. Em algumas manifestações, o Espírito se movia, mas as pessoas não eram guiadas pelo Espírito Santo, as pessoas eram guiadas pela lei. Está ficando claro, irmãos? Depois vocês vão entender, calma, não é chato, só é assim mesmo. E, como eles não tinham o Espírito Santo, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer um esforço absurdo para pegar aquela lei e cumprir. Se nós somos seres espirituais, nós temos uma alma, habitamos em um corpo, mas nós somos pecadores de nascença, de raiz, a nossa carne é pecaminosa, é pecadora. Como é que eu vou conseguir, em uma carne pecadora, cumprir as leis de Deus? Como? Como que alguém cumpre as leis de Deus sem Deus? Você viu porque foi impossível cumprir a lei? Deus, na verdade, pode ter sido... Ele dá a lei só para provar que a gente não consegue viver sem ele. Deixa eu te mostrar como você não consegue cumprir. É assim. Quando nós tentamos fazer as coisas a partir do nosso esforço, nós não conseguimos. A partir do... Eu nunca mais... Desse pecado, eu não bebo mais. Você aguenta uma semana, 2 semanas, na terceira semana... Estava aqui também na cara. Minha boca estava seca. Você consegue compreender isso? Com o seu esforço, você não vai vencer pecado? Sim ou não? Vamos continuar.
O resultado disso foi desastroso, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. E quando alguém que é religioso se converte ao cristianismo, tem muita dificuldade de entender isso. E muitos querem pagar penitência, fazer sacrifícios, algo que hoje, a partir de Jesus, não é mais necessário. Porque Jesus já pagou todos os sacrifícios e já levou todas as penitências e já levou todas as nossas enfermidades e já levou tudo. Na lei, nós devíamos se virar. E sabe o que acontece? Quando, mesmo nós estando em Cristo, nós agimos com a nossa carne, ou eu vou conseguir vencer, a gente começa a se frustrar. A gente começa a se cansar. A gente desanima. A gente sente peso. A gente se afasta. Antigamente, os irmãos que têm mais de 15 anos de igreja sabem disso. Se alguém pecasse, o que fazia? Vamos pegar esse câncer aqui da igreja que pecou e vamos afastar ele. Aí afastava o câncer. O que acontecia com a pessoa? Ela morria espiritualmente. Eu lembro, tinha um vizinho meu. Tá gravando, né? Que bom. Tinha um vizinho. Não edita não. Não é nada demais. Um vizinho meu, ele era pastor de uma igreja. Que eu não vou falar que era a Assembleia de Deus do Belém. É lógico. Eu nem posso. E ele disse que muitas pessoas que tinham televisão em casa eram expulsas da igreja. E ele era o pastor, ele era meu vizinho. E de terça-feira tinha uma feira na minha rua. E esse homem, a Glaucia sabe quem é. Você está aqui, Glaucia. E ele contando para nós, disse assim, que à noite, depois eu falo da feira, à noite, ele saía nas casas e ficava olhando para ver se tinha luz azul da TV. A esposa dele ficava na feira, vendo se a saia da irmã era 4 dedos para baixo do joelho. Se não fosse, o que eles faziam? Ele pegava as pessoas e tirava do convívio, porque não era santa. E um dia teve a liberação da TV. E numa reunião pastoral, com muitos pastores, o presidente falou assim, a partir de hoje está liberado a assistir TV. Aí um pastorzinho lá no fundo da igreja levantou a mão e falou assim, pastor, mas e aquele monte de igreja, e aquele monte de pessoas que nós expulsamos da igreja, e foi tudo para o inferno, o que a gente faz? A igreja não é uma religião. A santificação ao nosso custo não é uma religião. Quando as pessoas pecavam, a primeira coisa, 6 meses sem tomar ceia. A ceia é para pecador, gente. A ceia é para fortalecer. A ceia não é para santo. Aí tirava. Fica 6 meses. Aí o pessoal ficava 6 meses no banco. Aí sumia. Enfraquecia. Aí a mesma coisa, você está na UTI. Ah, ele errou, ele está na UTI. Não dá comida para ele, não. Não dá, não, deixa ele aí. Tem que sofrer, tem que sofrer. Tem que pensar na vida. Põe ele no canto. Afasta ele. A religião traz morte. Jesus traz vida. Olha a diferença de quem está na religião e de quem está em Jesus. A lei, eles inventam uma história para apedrejar Estevão. Eles inventaram uma mentira para punir Estevão. Perante Deus, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam matando uma pessoa numa mentira. Sim ou não? Está tranquilo. Perante Deus, Deus não está vendo.
Mas a gente Deus só vê aqui ele não enxerga. Aí, do outro lado, está o Estevão. Um homem que é cheio do Espírito Santo. Que está sendo apedrejado. Ele olha para aquele pessoal que está metendo pedra nele, ele faz o quê? Pai, se é eu vou falar o que eu falava. Eu falaria. Deus, fulmina um por um. Lança um raio agora, Senhor. Eu estava ouvindo um pastor da internet esses dias, da televisão, que ele falou isso. Hoje, se eu falar, morre. Coisa de Satanás. Deus tem vida, viu, irmãos? Deus tem vida, Deus não tem morte. Se você um dia recebeu uma palavra de morte de um pastor, eu quebro essa palavra sobre a sua vida e você recebe vida e não morte. Aí ele é cheio do Espírito Santo, ele fala assim, ele olha para todo mundo e fala assim, Pai, eles não entenderam nada. Eles estão na lei, eles estão na religião. Eles não têm o teu Espírito, eles não sabem o que é ser guiados pelo teu Espírito. Não impute esse pecado para eles, Pai. Olha a diferença. Esse amor do Estevão, não é que ele nasceu com o coração mais bonzinho que nós. Não, é que ele é bom de... Não. O que acontece é que Estevão permitiu que o Espírito Santo guiasse a sua vida. E esse amor que ele tem é o amor de Deus sobre a vida dele. Então, quando você pensar que você não gosta, que você não ama, que você não gosta mesmo, eu também não, ninguém gosta de ninguém. A nossa natureza não gosta mesmo. A nossa natureza é egoísta. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que revela? O Espírito, que é o quê? É amor. Consegue entender isso? Eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer. É claro, você está com as suas forças, você está na religião. Enquanto você estiver na religião, você não vai conseguir mesmo sair desse lugar. Mas a hora que você abrir o coração e permitir que Cristo guie sua vida, aí não é mais você. Cristo que habita em mim é que está fazendo a partir de mim. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O cara ainda intercede, o intercessor, ele intercede pelos inimigos. Quem é que consegue orar pelos inimigos? A gente não consegue nem orar pelo irmão que brigou com a gente. Orar pelos inimigos. Você fica brigado com a sua mulher, com o seu marido, você não quer que ele morra. É mentira? Senhor, leva ele. Aí eu vou no velório. Estou no velório. Vamos orar para Deus ressuscitar. Imagina, pastor, deixa ele morrer. Vai que ressuscita. Melhor não, deixa isso embora em paz. Vai em paz, filho de Satanás. Quem é que consegue orar pelos seus inimigos? É aquele que encontrou o descanso da sua alma em Deus. Quando nós encontramos descanso para a alma, aquele que pegou o controle da sua vida, a toalha, jogou no chão e falou, eu não consigo mais com as minhas forças. Alguém que consegue orar pelo inimigo é alguém que não aguenta mais carregar tanto problema sozinho. Se fazer de forte na frente de todos. Achar que está tudo bem e por dentro está tudo destruído. Aí vai para o chuveiro, vai para o travesseiro, sai no carro gritando, chorando, porque você precisa extravasar sua alma. Alguém consegue perdoar os inimigos? É quando a gente lê aquele texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu, Jesus, os aliviarei. A ressurreição de Jesus mudou a vida de Estevão radicalmente. E a ressurreição de Jesus quer mudar a minha vida e a sua vida radicalmente. Não está na hora da gente entregar esse negócio de uma vez por todos? Entregar a carteirinha da religião. Ou rasgar hoje.
Vamos rasgar essas carteirinhas de religião. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 3. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui já ouviu esse texto que nós vamos ler agora? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem já ouviu, já leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Quem aqui já ouviu que estudar muito a Bíblia é a letra matar o conhecimento? Por favor. Quem estuda muito, a letra mata. Quem já ouviu isso? Amém. 2 Coríntios capítulo 3. Do verso 1 ao verso 10, eu queria que você prestasse bastante atenção comigo nessa leitura, porque essa leitura é muito viva. Será que com isso estamos começando a nos recordar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha o que Paulo está escrevendo na igreja de Corinto. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Quando fala letra, entende lei. Ok? Não da lei, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, e o Espírito, que é a nova aliança, que é o Espírito de Deus, ele dá vida. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, ou seja, a lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ministério que trouxe condenação, olha isso, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Olha só, pode fechar. A lei trouxe morte, porque a lei fez com que o homem fizesse todos esses esforços. O homem tem que ir, o homem tem que fazer. Você não pode. Agora, o Espírito de Deus, do qual nós recebemos, nos trouxe vida. Eu vou mastigar mais isso aqui. Olha só. Quando você, que já é cristão, entendeu que os seus pecados te levaram para longe de Deus. Quando a gente cai em sã consciência, nós entendemos que os pecados nos afastam de Deus. O segundo ponto, você entende que Ele te amou há 2000 anos atrás, você não existia antes de você, e Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados, para que você tivesse salvação. E essa morte dele ainda foi no seu lugar, que era para mim e para você ter morrido. Aí em Romanos 10 diz assim, ó: se você confessou com a sua boca e com o coração você creu em Jesus, Ele já é o seu único e suficiente Salvador. Você levantou sua mão, eu confesso diante dos homens que Jesus Cristo morreu em carne. E agora eu creio que Ele é o meu Salvador. No seu coração você acreditou nessas palavras, você agora é salvo. E depois disso tudo, quando você crê que Jesus é o seu Salvador, você recebe o Espírito Santo dentro de você. E aí começa a obra em você.
A partir daí começa a obra em você. Não é que a partir de agora a sua vida é um mar de rosas, ou que a partir de agora você é perfeito. Não, a partir de agora o Espírito que está em você, ele guia você para uma santificação. Ele começa um processo na sua vida. Olha que interessante. Por quê? Quando você acredita que Jesus morre na cruz, quando você aceita que ele morreu na cruz, e você desce as águas do batismo, é por isso que é tão importante o batismo. Você morre com Cristo, o seu corpo, ele morre para o mundo, ele morre para a sua natureza. E agora você ressuscita com Cristo uma nova natureza. Aquela natureza velha morreu. E agora você é uma nova criatura. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Ok. Quando você entende que agora você é uma nova criatura, o Espírito Santo começa a te guiar a partir dessa nova criatura. Todos os padrões que você chegou até aqui, eles morrem, porque agora o padrão de Deus começa a ser sobre a sua vida. É por isso que tem muita coisa que na religião é muito legal, porque você faz um monte de coisa lá fora, aí você chega aqui e está tudo bem. Com Deus não, ele mora em você, ele mora em mim. Então não importa se eu faço aqui dentro ou faço lá fora. Agora não existe mais templos no sentido de Deus só habita dentro do templo. Não, Deus habita dentro de você. Você é o templo de Deus. Entende isso, irmãos? Entende isso. Como na religião e na lei você tinha que fazer, agora, com o Espírito dentro de você, nessa nova aliança, nessa nova graça, na graça, o Espírito Santo te guia e ele te ajuda a ter uma nova vida em Cristo. É mais ou menos assim. Pai, eu estou com uma raiva desses caras que estão me apedrejando. Eu vou jogar uma pedra neles. O Espírito que está dentro de você vai fazer o quê? Calma, filho. Não é assim as coisas. Ele vai te acalmar. Ele vai te direcionar. Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai colocar as coisas no lugar. Todas as suas fraquezas agora são confessadas a Ele. Todas as suas fraquezas agora, você tem que falar para Ele. As suas alegrias, as suas tristezas, tudo. Nos momentos de solidão, fala com Ele. Nos momentos de alegria, fala com Ele. Nos momentos de tristeza, fala com Ele. Em todo o tempo, você vai falando com Ele e Ele faz o quê? Vai te direcionando. Já não sou eu, mas quem vivo. Ou seja, eu não tomo as decisões do que eu acho. Eu tenho um regimento dentro de mim, que está impresso no meu coração. E eu vivo a partir do que Ele pensa, do que Ele acha. As suas decisões agora são baseadas ou são pautadas naquilo que Ele direciona a sua vida. Consegue compreender isso? Isso vai te trazer leveza. Isso vai te trazer paz. Sabe aquele negócio do funcionário? O funcionário, ele precisa tomar uma decisão. E ele está desesperado que precisa tomar uma decisão. E ele chega para o patrão e fala assim: patrão, é o seguinte, eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço? O patrão fala assim: ó, você pega, você faz isso, faz aquilo. Tá bom. E ele pega e faz contrário àquilo que o patrão falou. O que vai acontecer dentro dele? Aí se o patrão pegar. Sim ou não? Não, mas eu fiz porque eu achei que era melhor. O patrão mandou, mas eu achei que era melhor desse jeito. Ele começa a ficar agoniado com aquilo. E até a hora que o patrão pega. Porque o patrão pega. Com Deus é mais ou menos a mesma coisa. Pai, o que eu faço? Filho, vai por esse caminho. Aí a gente vai por esse caminho. Sabe o que vai acontecer? Só vai dar certo. Só vai dar certo. Porque os planos que Deus tem para nós não é de mal, é de paz. Aleluia. Se Ele é pai, você acha mesmo que um pai quer colocar um filho no hospital?
Você quer colocar seu filho no hospital? Qual pai quer? Então para de falar besteira. Ou de pensar besteira de Deus. Se nós formos guiados por Deus, a nossa vida tem paz, irmãos. Aí agora, você toma todas as decisões. Ninguém pode tocar em você. Sua personalidade é assim, não fala comigo. Eu sei da minha vida. Você quer ter paz aonde? Você quer ser direcionado por Deus aonde? Direcionado, Iá. Você sabe tudo. Toca a vida sem Deus. Você vê que legal? Vai gastar mais tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar tudo, aí no final vai ter que voltar ao way. Que é o caminho, não é o way, igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vamos obedecer a Deus. É muito melhor obedecer a Deus. No caminho da obediência, se esse funcionário tivesse obedecido o patrão e tivesse dado errado, ele podia dormir tranquilo. Ele podia dormir tranquilo. Por quê? O senhor falou? Está aqui, ó. Mas com a gente é diferente. Aquele que nos guia, ele não erra. Ele não erra. E ele fala assim, filho, vai por aqui, porque aqui Deus vai te ajudar, vai te direcionar e vai te abençoar. Aí as coisas começam a mudar na sua vida. Porque você entendeu que o Espírito que habita em você começa a direcionar você. Se alguém for te jogar pedra, você vai olhar para ele e vai assim, Senhor, ele não sabe o que ele está falando, porque ele ainda não tem o teu Espírito. Ele ainda não é cheio do Espírito. Ele ainda não é movido pelo Espírito. Não impute ele esse pecado. Porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. É fácil a equação? A única coisa que você tem que pisar é em você mesmo. Nas suas verdades. E construir e permitir que Deus construa as verdades dele dentro de você. As suas verdades, contrárias às verdades de Deus, as suas são mentiras. E todas as mentiras das quais nós vivemos, elas nos levam para o abismo. Em Deus, todas essas mentiras, Deus restaura a nossa sorte. Nos dá uma nova oportunidade, uma nova rota no caminho. Filho, retoma o caminho. Vai. Hoje é dia de retomar o caminho. Hoje é dia de falar, Senhor, eu quero ser como Estevão. Eu quero ser direcionado pelo Teu Espírito até na hora da morte. Até na hora que as pessoas me apedrejarem. É fácil? É lógico que não. Engolir orgulho, engolir eu, é a coisa mais difícil que tem. Mas não existe nada melhor. Porque depois que você passar dessa fase, você vai se tornar um dependente de Deus. Enquanto você for independente de Deus, vai continuar indo e vindo. A hora que você largar tudo e se tornar dependente no sentido de Deus, para onde eu faço? Para onde eu vou? Você percebe que lá na lei, Moisés vem e dá os 10 mandamentos? Já ouviu os 10 mandamentos? Jesus vem e fala assim, de todos os mandamentos eu resumo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor vai permitir que você não peque. Presta atenção nisso. Quando a gente entende o amor de Deus, esse amor em nós vai fazer com que a gente ame as pessoas. Amando as pessoas, a gente vai mudar. Então assim, eu não preciso falar que eu não preciso brigar, que eu não preciso matar. Eu preciso falar que você precisa amar. A religião fala assim, você não pode fazer. Jesus fala assim, ame. Mas você não vai conseguir amar sozinho. Você depende do amor de Deus. É por isso que você não consegue amar. Se você não compreender o amor de Deus que veio sobre você e viver isso no dia a dia, em algo relacional, você não consegue amar. Compreende isso, irmãos?
Esse amor que a Bíblia diz para nós amarmos, não é um amor que a gente já nasce com ele. Ah, que legal, somos amáveis. Não, é um amor que só vem de Deus. Porque ninguém consegue amar alguém que atira pedra. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o amor de Deus vai nos constranger e vai fazer com que a gente ame as pessoas. A diferença está em como enxergar o amor de Deus na nossa vida. Quando a gente não enxerga e enxerga a solução nas nossas mãos, as coisas vão de mal a pior. Mas quando você enxerga o amor de Deus e começa a viver de uma forma intensa esse relacionamento, o amor de Deus começa a te compreender, te contemplar, te preencher, e tudo aquilo que você precisa vai ser saciado pelo amor de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Você está cansado na sua vida emocional porque você tem feito tudo sozinho, tudo sozinha. Você tem tentado resolver as coisas com as suas próprias mãos. Você tem tentado mudar as coisas na sua casa com o seu próprio esforço. Você tem tentado que a sua vida financeira dê guinadas com a sua inteligência. E se você já aceitou a Jesus, se você já creu que Ele é o seu Salvador e que o Espírito Santo habita em você, está na hora de você acabar com essas crenças da religião e da lei. Chega de viver cansado. Chega de viver exausto. Hoje é um dia de você compreender o amor de Deus sobre você e falar assim: Deus, eu quero descansar nesse amor. Irmãos, não é possível que a Bíblia diz: o fardo e o jugo do Senhor é leve e suave. Por que a gente carrega esse peso todo? Estamos errando em algo. E o erro está em não depender dele, em não se relacionar, estar longe. O Espírito está pedindo, o Espírito está te chamando para perto. Ele mora em você. Ele habita em você. Ele ama você. Ele não é seu inimigo, Ele é seu amigo. O Espírito de Deus é nosso intercessor diante de Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de nada para chegar a Deus. Você já tem. E eu falo isso não apenas por religião, mas pelas necessidades. Tudo que você precisa está em Deus, e Ele está dentro de você. A sua caminhada é que está longe. Volta para Deus hoje, volta. Fecha os olhos aí. Pensa sobre a sua relação com Deus. Volta para Ele, que Ele está dentro de você. Volta, filho. A Bíblia diz que a festa, quando um pecador se arrepende, todo dia a gente tem que ter festa, tem que dar festa nos céus, porque nós precisamos voltar ao caminho todos os dias. Se arrependa no sentido de: Senhor, perdoa por estar tão longe de Ti. Mesmo estando no âmbito da religião, mesmo estando no âmbito da lei, todos os domingos, todas as quintas, todas as terças, mesmo as práticas sendo superficiais, permita que o Espírito guie a sua vida. Viva essa nova aliança. Viva aquilo que Jesus ressuscitou na cruz com uma forma poderosa. O Espírito do Senhor é poderoso que está dentro de você. O nome do Senhor é poderoso. Por que você tem medo? Por que nós temos medo? Por que nós não acreditamos?
seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Sabe o que Deus está falando hoje para nós? Deus está falando assim: filho, deixa eu te ajudar. Olha que privilégio. Filho, deixa eu guiar, deixa eu. Permita com que eu faça. Para de tentar. Para de dar murro, ponta de faca, está se cortando. Abra a mão hoje do seu controle e permita que o Senhor mude a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não falou para Jesus que você o aceita e quer reconhecer hoje que Ele é seu único e suficiente Salvador, e quer fazer isso hoje, agora, é só você levantar suas mãos. Eu queria orar com você. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta suas mãos que eu queria orar por você, querido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vem cá, vocês que levantaram as mãos, que querem entregar a vida a Jesus. Por favor, vem cá. Domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo.